Salve Maria, caríssimos seguidores do canal Ad Maiora. Estamos aqui com mais um vídeo para tratarmos a respeito de um ponto da doutrina católica muito importante para o dia de hoje, a Quaresma. Tempo que iniciamos com a quarta-feira de cinzas e que se estenderá até o domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Antes de iniciarmos a respeito dos comentários sobre a Quaresma, gostaria de já agradecer a todos os que estão seguindo este canal e convidar a todos para compartilhar este vídeo e os demais, compartilhar o canal para todos aqueles que devem receber esta boa nova da doutrina católica, da doutrina da Santa Madre Igreja, explicada de uma forma talvez um pouco mais simplória, mas como o Espírito Santo inspira na alma de todos os que devem seguir e ser fiéis à Santa Madre Igreja. Quaresma. Como nós anunciamos no short de ontem, a Quaresma pode ser dividida para ser explicada de uma forma mais fácil em 3 pontos. O primeiro, qual a importância? O segundo, qual a origem e o decorrer da Quaresma durante a história da Igreja? E em terceiro, o significado, que é o mais simples, mais fácil de guardar talvez, mas que não deixa de ter a sua importância. Então, comecemos com a importância da Quaresma. A Quaresma, como nos ensina a doutrina da Igreja, a doutrina de mais de 2000 anos, é um período de preparação. Preparação para o quê? Para a maior de todas as festas do calendário litúrgico, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E em alguns lugares da igreja se diz para o seu retorno. Claro está, o advento normalmente se trata mais a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive São Bernardo comenta em um de seus sermões, justamente do advento, sobre a primeira e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que na Quaresma também nós podemos refletir a respeito de uma outra vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele morreu, sofreu durante toda a sua vida terrena, morreu e ressuscitou, nós podemos também dizer que nós, enquanto católicos, teremos a nossa vida, como temos, e teremos a nossa vida futura e a ressurreição. E ou seja, a igreja durante a Quaresma, o período da Quaresma indica principalmente a nossa passagem por esta vida, as penitências, as dores, os sofrimentos, os 1000 problemas que ocorrem na nossa vida do dia a dia e que nos fazem sofrer, mas esse sofrimento que compra a pátria futura, que compra as alegrias eternas, a nossa Páscoa. Não só a nossa ressurreição no dia do juízo final, mas a nossa vida eterna, a vida após a vida após a morte, assim como nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou glorioso. E para isso, a Igreja nos convida neste período justamente para fazermos a penitência e nos refletirmos mais sobre a nossa vida, colocarmos a nossa vida em ordem para justamente encontrarmos bem diante de Deus e podermos gozar da sua eterna presença, da sua bem-aventurança. Ora, a importância da Quaresma é essa, mas também podemos dizer que ela abrange 3 pilares fundamentais, baseados na doutrina da Igreja, também de 2000 anos. O primeiro pilar é do relacionamento nosso com Deus. O segundo, do relacionamento nosso com os irmãos. E o terceiro, o nosso relacionamento conosco mesmos. O primeiro, o pilar que nos liga diretamente a Deus na Quaresma é justamente a oração. A oração, que também podemos aplicar as palavras do Papa Leão XIV em sua mensagem para a Quaresma deste ano, a oração que nos faz ouvir mais a Deus, a oração que dentro deste mundo tão caótico e tão feito de brigas e rivalidades, que nos faz ouvir a voz de Deus e nos faz discernir aonde está o verdadeiro caminho, o verdadeiro rumo que devemos tomar.
Em segundo lugar, o pilar com o próximo, o pilar da fraternidade, o pilar da generosidade, o pilar de nós nos doarmos aos outros. E também, ligando ao comentário que o Papa Leão XIV fez, de tratarmos os outros da forma como Deus trata, e não utilizarmos de nossa língua. Devemos também fazer o jejum de nossa língua, como afirmou o Papa Leão XIV, justamente para não ferirmos aos outros, para não causarmos divisões dentro da comunidade cristã, divisões dentro da Igreja Católica, que no meio dessas trevas, deste mar tão tumultuoso de nossos dias, deve atravessar una, e não separada por várias contendas internas. E o terceiro e último pilar deste período quaresmal é justamente o jejum, que se liga a nós, ou seja, a mortificação individual de cada fiel, que liga-se mais a Deus e se desliga das coisas da terra. Por isso que a Igreja propõe a penitência, propõe que nós soframos, que nós abaixemos as nossas cabeças, inclinemos, nos humilhemos, justamente para unirmos-nos mais a Deus e receber dele todos os seus benefícios e principalmente a alegria da Páscoa. Estes são os 3 pilares e são o fundamento do que é a importância deste período da Quaresma dentro da liturgia da Santa Madre Igreja. Agora, onde surgiu o costume da Santa Madre Igreja de propor a Quaresma no período anterior à Páscoa? Este costume, este tempo santo, iniciou-se já desde os primórdios da Igreja e foi se estabelecendo e principalmente teve uma constituição mais próxima do que temos nos dias de hoje, no século IV da era cristã, onde no período quaresmal principalmente se ensinava aos catecúmenos esses 3 pilares de uma forma um pouco diferente, mas justamente da união com Deus, da união com o próximo e de várias doutrinas de dentro da igreja. E estes catecúmenos, ou seja, aqueles membros que iam entrar na igreja, eram preparados durante um período de 40 dias e no dia do Sábado Santo eram batizados e introduzidos dentro da Santa Madre Igreja. E os demais fiéis os acompanhavam com orações e com jejuns para fortalecê-los e também penitenciar-se. E com o passar do tempo, a Santa Madre Igreja não instituiu só para os catecúmenos este período, mas o estabeleceu para todos os fiéis da Santa Madre Igreja, como forma de penitência e como forma de maior união com Deus para chegarmos justamente na Páscoa Eterna. E por último, o significado da palavra quaresma. Quaresma vem do latim, de origem latina, quadragésima, ou seja, 40, quarentena, ou 40 dias. Por quê? Porque também da tradição da Santa Madre Igreja de estabelecer 40 dias antes da Páscoa, é justamente o período que Nosso Senhor Jesus Cristo, como veremos na liturgia, passou 40 dias e 40 noites rezando ao Pai e pedindo suas forças para a vida pública dele que iria se iniciar. E a Santa Igreja estabelece justamente isso para seguirmos o modelo daquele que é o nosso fundador, daquele que é a nossa cabeça, como diz São Paulo, Cristo. Então ficam os 40 dias, a quadragésima, a quaresma, justamente em preparação para a Páscoa. E claro, os 40 dias não só simbolizam, mas principalmente simbolizam os 40 dias de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, mas também na própria Sagrada Escritura vemos outros trechos que tratam do número 40, de 40 dias, 40 anos. Como podemos ver no próprio dilúvio, que foram 40 dias de dilúvio, até que o primeiro sinal de que a terra já estava sendo seca foi dado a Noé. Os 40 dias que Moisés passou no monte rezando dia e noite antes de receber as tábuas da lei. E os 40 dias que o profeta Elias passou em viagem desde
a Samaria, desde Israel até o Monte Horebe, onde ele se encontrou com Deus. E aqui fica, caríssimos seguidores, este convite para que nos preparemos para a nossa Páscoa este ano, mas não só para a Páscoa deste ano, mas para a nossa Páscoa final, para o nosso encontro com Deus, que será depois desta vida, no fim desta vida, e que, podemos dizer, seremos julgados pelo amor, como diz o próprio apóstolo São João. Mas para que nós nos encontremos diante de Deus e possamos dizer, como São Paulo, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, é necessário que nós, como o próprio São Paulo, nos penitenciemos e que nos utilizemos desta quaresma, deste tempo litúrgico, e não só deste tempo litúrgico, mas de todas as quaresmas que viveremos, que sabe lá Deus quanto que viveremos nesta terra, que possamos viver justamente essa quaresma interior, esse penitenciar interior, que nos faça unir a Deus e a tratar bem aos nossos irmãos e a desprezarmos a nós mesmos, a desprezarmos o nosso amor próprio para deixar a nossa alma aberta para as coisas de Deus, para os bens eternos. E se você acompanhou este vídeo até aqui, deixe seu comentário, o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que essa verdade, como foi dita no início, chegue até os lugares onde ela deve chegar. Salve Maria!